Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Sou o professor Pedro Coelho e no vídeo de hoje a gente vai tratar de um tema extremamente delicado, extremamente sério, mas que precisa ser refletido, compreendido, assimilado e a partir de mais um episódio lastimável daqueles que assusta até os mais experientes criminalistas que atuam dentro da esfera do direito penal, do processo penal, nas mais diversas facetas, seja na academia, seja dentro diretamente do sistema de justiça. A gente vai abordar e refletir a lógica entabulada na seletividade e no racismo estrutural, ainda como reflexos da escravidão dentro do cenário político-criminal e da realidade processual penal exatamente em nosso país. E o dia em que eu gravo esse vídeo, hoje, nesse sábado, 13 de maio, ele é absolutamente simbólico. Por quê? Porque é exato os 135 anos, estávamos lá em 1888, recebendo a subscrição da Lei Áurea pela princesa Isabel. Aproveitando-se de uma viagem de Dom Pedro II, a princesa Isabel justamente conseguiu entrar para a história como aquela que fora responsável pela subscrição, pela assinatura da Lei Áurea, que, ao menos do ponto de vista formal, prometera abolir a escravidão em nosso país, como um dos últimos países, se não o último, pelo menos aqui do Ocidente, a formalmente superar, em tese, formalmente, a escravidão. E percebam, quando a gente estuda história, e aqui o meu objetivo não é falar sobre história, a gente percebe como o processo de superação e de abolição dessa escravatura, ou da escravidão, foi extremamente traumático no Brasil, extremamente difícil de êxito obter. E, naturalmente, foi, do ponto de vista normativo formal, uma crescente paulatina, muito sufragada pelas pressões sociais de alguns abolicionistas da época, destacadamente, na minha ótica, Joaquim Nabuco. E por que eu falo paulatinamente? Até chegarmos em 1888, nós tivemos pelo menos 3 leis anteriores que foram caminhando, militando timidamente na ideia aqui de superar essa escravidão formal. Tivemos lá no ano de 1850 a chamada Lei Eusébio de Queiroz, que foi formalmente conhecida ou informalmente conhecida como a Lei para Inglês Ver, que fundamentalmente suspendeu e proibiu o tráfico de escravos aqui no Brasil para que pudéssemos manter relações comerciais com a Inglaterra, mas na prática, efetivamente, não houve maiores avanços do ponto de vista dos objetivos desejados ou em tese desejados. Depois, alguns anos, 21 anos após a lei para inglês ver, a Lei Eusébio de Queiroz, nós tivemos aí a Lei do Ventre Livre, também bem polêmica e que não trouxe efetividade nesse avanço, mas supostamente fora vendida como uma conquista aí, diminuindo ou rumo à superação da escravidão. E, por fim, antes de 1888, 3 anos antes, a gente teve a Lei dos Sexagenários, que em tese superava ou superaria, afastaria o caráter de escravo daquele que superasse a faixa etária dos 60 anos. Só que na prática raros eram os escravos em razão do estilo de vida que chegavam até os 60 anos e, pior do que isso, quando eles chegavam e ganhavam essa liberdade, eles eram abandonados sem ter como se sustentar. Por quê? Porque simplesmente nem tinham os seus senhores e tampouco condições para sua própria manutenção. E é dentro desse cenário, dentro desse contexto, que a gente chega a 1888 e aquilo que a gente teria como supostamente um avanço, que é a abolição da escravatura, a abolição da escravidão com a Lei Áurea, a gente na prática viu que a gente perpetuou um problema, diferentemente de outros países que enfrentaram esse aspecto e fizeram e buscaram efetivamente atender a reparações históricas e sociais. O problema da escravidão ele só foi, apesar de formalmente abolido, perpetuado e, sem dúvida alguma, com reflexos até os dias de hoje. Nós temos aquilo que muita gente chama, inclusive o professor
professor Silvio de Almeida, de racismo estrutural. Queira você chamar de racismo estrutural, racismo endêmico, racismo consolidado, racismo efetivo, tanto faz, porque o fato é que o racismo existe. Acredito eu que raríssimos são as pessoas que imaginam que isso é um folclore. Espero que não esteja tratando aqui com você, que assim pense, mas o fato é que a assimilação desse racismo, dessa discriminação, ela é um fato ainda hoje, nos anos atuais, mesmo 135 anos após a abolição da escravatura, e tem raízes absolutamente conexas com esse nosso passado e, sobretudo, com o período posterior ao que o Estado brasileiro deixou de fazer em relação ao legado da escravidão. E esse é esse cenário que eu quero já trazer para circunstanciar em que um dos retratos desse racismo, um dos retratos dessa péssima gestão do período centenário pós-escravidão ou pós-abolição formal da escravatura, a gente tem exatamente dentro do recorte da seletividade do poder punitivo penal e da situação do sistema penitenciário. A clientela encarcerada, notadamente no Brasil, ela tem cor, ela tem classe social, ela tem idade, ela tem formação, educação formal estabelecida. Normalmente, os presos e a clientela criminal, destacadamente, são jovens negros, preferencialmente do sexo masculino, com idade até 25, 26 anos e com uma formação, uma educação formal absolutamente ínfima, absolutamente incompleta. O que dá o tom, e se não explica exclusivamente essa situação, a forma com a qual foi gestada o período pós-escravidão, sem dúvida alguma, esse é um dos principais elementos, eu não tenho maiores dúvidas quanto a isso. Mas o que eu estou aqui para falar, e nem é para te convencer ou para deixar de convencer e problematizar esse ponto, não é isso que eu quero. O que eu quero é aproveitar a marca que não é comemorativa, é para que a gente reflita e exatamente propor essa reflexão. Eu falo aqui para vários e várias pessoas do direito, algumas fora do direito, mas o público em especial é pessoas que estão ainda dentro da academia, seja na graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, e pessoas já formadas que estão militando a sua trajetória rumo à preparação para concurso público ou atuação na advocacia, destacadamente a área criminal. E aqui eu quero lembrar uma frase muito emblemática, um recado muito simbólico que Joaquim Nabuco, um dos maiores abolicionistas que esse país já teve e que infelizmente é pouquíssimo e é digno de vergonha das nossas escolas e universidades, pouquíssimos estudados, um brilhante intelectual brasileiro, escritor, diplomata, de família bastante abastada, mas abolicionista daqueles de grande destaque no século XIX. E ele falava, olha, mesmo após a abolição da escravatura formal, através da Lei Áurea, subscrita, assinada pela Princesa Isabel, a escravidão permanecerá por muito tempo como uma característica nacional do Brasil. E ele, como se um profeta fosse, afirmou isso e é exatamente o resultado dessa profecia que nós experimentamos nesses períodos. E 135 anos depois, essa última semana, a gente teve fundamentalmente um caso analisado, grotesco caso analisado pela terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o HC 769-783. 769-783. E aqui, doutores e doutoras, a gente se depara com uma situação em que uma pessoa humilde, óbvia e lastimavelmente negra, exercendo a profissão de porteiro, é indiciada, é acusada e em várias situações condenadas, inclusive definitivamente, com base única e exclusivamente em frágeis depoimentos das vítimas e um reconhecimento fotográfico ponto definitivo.
Só com base nisso, são mais de 62 persecuções penais instauradas no âmbito judicial. São mais de 62 ações penais em desfavor desse rapaz, desse cidadão, chamado Paulo Alberto da Silva Costa, e que tramitaram dentro da esfera do Poder Judiciário e dão o tom da tenebrosa qualidade, e a gente precisa refletir sobre isso, a tenebrosa qualidade da nossa persecução penal e como o nosso sistema de justiça é racista, como o nosso sistema de justiça é seletivo, como o nosso sistema de justiça é retrógrado, é carente. E perceba, acho uma injustiça imensurável afirmar que todas essas características deploráveis são, como alguns gostam de sugestionar, uma exclusividade das polícias. É absurdo falar isso. Eu quero ampliar o espectro da discussão para não fulanizar e tentar criminalizar a polícia, o MP, o judiciário, seja quem for. É o nosso sistema de justiça que precisa ser repensado e esse caso é emblemático para isso. Por quê? Porque a polícia falha, seja pela incapacidade técnica, pela carência de estrutura, mas também pelo que está por trás, introjetado nessa ideia de preconceito, de seletividade, de um público predestinado a cometer crime na cabeça dessas pessoas, mas todos esses vícios, todos esses equívocos, eles são chancelados pelo parquê, são chancelados pelo Ministério Público e são chancelados, em última análise, pelo Poder Judiciário, que deveria garantir justa e dignamente a observância de direitos fundamentais. Então falhamos e ponto como sistema de justiça. E é isso que a gente precisa refletir sem disse-me-disse, precisamos ser direto ao ponto. E para isso esse caso é muito emblemático. Esse rapaz, um jovem, ele foi descrito por uma das vítimas e assim em outros 61 casos como um suspeito da prática de ter roubado aquela vítima, e esse suspeito seria jovem, pardo, com cavanhaque e magro. 15 dias depois, vejam só, 15 dias depois de essa vítima ter comparecido na delegacia, ela volta lá e modifica a sua descrição. A vítima vai indicar o suspeito como negro, magro e aparentando ter seus 1,75 m. E apesar de todas essas inconsistências entabuladas no discurso e incerteza e fragilidade dessa vítima na leitura e na narrativa descritiva, o que é que a gente tem? A gente tem um prosseguimento da investigação e da persecução e são identificados através de fotografias puxadas de redes sociais e inseridas dentro da delegacia de polícia aquele rapaz que nunca teve passagem na polícia, nunca respondeu a um inquérito, a um processo sequer, e ele é aleatoriamente indicado, e será que pode ser ele? E é, em tese, indicado como possível autor do crime a partir desse suposto reconhecimento por fotografia ao arrepio do indicado lá no artigo 226 do Código de Processo Penal. A partir daí, ele é preso, ele é processado e ele é, inclusive, condenado, aliás, com algumas demandas, alguns processos com o trânsito em julgado. E aí, isso em nada mais, nada menos do que em 62 ações penais. Tudo isso aconteceu dentro da cidade do Rio de Janeiro, na delegacia de Belford Roxo, lá. E aí, ele é claramente alguém que foi imputado, investigado, acusado e condenado pela sua aparência física supostamente compatível com a descrição frágil, errante, exarada pela vítima daqueles crimes. Então, assim, é algo absolutamente surreal que alguém que tenha sido reconhecido através de fotos extraídas das redes sociais, incluídas em um álbum, em um mural de suspeitos na delegacia do Rio de Janeiro, de Belford Roxo, seja identificado e se verifique compatível com aquela descrição errante por parte da vítima. E não apenas uma, nem duas, nem três, mas 62 vezes.
E, em razão disso, o processo em questão, ou todos os processos, foram tocados pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. E houve uma série de impetrações de habeas corpus até chegar aos montes na quinta e na sexta turma. E foi a partir daí que a ministra acho que foi a ministra Laurita Vaz, se não me falha a memória, relatora do HC 769 783, que é o que eu quero trazer para vocês, entendeu que seria o caso de reunir todas as 62 situações perante a terceira sessão para deliberar conjuntamente. E no âmbito aqui específico, culminou, a gente estava diante de uma condenação em primeiro grau do réu a nada mais, nada menos do que 6 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado, sem falar nas várias preventivas. E pior do que isso, diante aqui especificamente dessa condenação, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou o recurso da defesa atendendo a um pedido de quem? Do Ministério Público. E pior, reconheceu nesse caso específico concurso de agentes, o que fez foi aumentar a sanção penal privativa de liberdade para 8 anos. E aí, o que é que a gente vai analisar? A gente vai analisar, a partir da dicção sustentada pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e, ao fim e ao cabo, acolhida lá no âmbito do STJ, que a identidade visual do suspeito ela foi sendo construída no curso da investigação. E, diferentemente do que a lógica nos impõe, é óbvio que esse reconhecimento sempre ele deve ser muito cuidadosamente ponderado, seja porque a vítima não está em situação psicológica natural, então tem uma dificuldade íncita à questão humana de guardar com fidedignidade esses reconhecimentos visuais, mas mais do que isso, a tendência é que quanto mais o tempo vá se afastando da data do crime até o período posterior, cada vez mais essas imagens e a riqueza de detalhes vá se rareando. Essa é uma tendência. E aí, quando a gente tem, no intervalo de 15 dias, alguém fazendo uma descrição X e 15 dias depois alterando sensivelmente essa descrição, é no mínimo estranho. Por quê? Porque nós temos aqui um movimento anti-intuitivo e antinatural, diversamente do que indiquei, que o natural é a gente esquecer com o passar do tempo. Aqui observou-se e validou-se como se mais fidedigno fosse o reconhecimento 15 dias depois. E aí, doutores e doutoras, diante dessa reunião, a ministra Laurita Vaz juntou tudo lá na terceira sessão. E além da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, quem acompanhou também foi o IDDD, o Instituto de Direito de Defesa do Direito de Defesa. E aqui o seu representante, o Guilherme Carnelos, disse que esse rapaz, esse porteiro, ele foi consumido pela máquina de moer gente que se tornou o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. E eu quero ampliar para não fulanizar a reflexão e acusar o Estado do Rio de Janeiro, porque isso é uma realidade de todo o Brasil. A gente precisa repensar o sistema de justiça. Isso é para ontem. Todo mundo precisa repensar e refletir, porque se essa situação não gera indignação, a gente tem que buscar a nossa humanidade em outro lugar. Isso é revoltante, isso é indignante, isso é uma maluquice, parece uma realidade distópica, mas não é, é a nossa realidade. E aí, doutores e doutoras, isso, ao menos, como um sopro de esperança dessa mudança estrutural necessária e imprescindível, ela causou espécie e chocou os ainda humanos ministros do Superior Tribunal de Justiça. E, em uníssono, afirmaram ser absurda qualquer condenação lastreada exclusivamente em depoimento de vítima e reconhecimento fotográfico, ainda mais no que tange à formatação desse reconhecimento fotográfico. Se extraiu de redes sociais alguém supostamente com feições semelhantes ou que eram compatíveis com a descrição da vítima, a descrição essa errante, como a gente disse, que vinha sendo alterada periodicamente, pelo menos no intervalo de 15 dias, o que não fazia qualquer sentido. E aí, o que apontou a ministra Laurita Vaz é que, na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses,
seria gritante aqui a dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, o que geraria com uma imposição de não realização de prisão cautelar e muito menos a possibilidade de condenação. Maravilha? O ministro Sebastião Reis Júnior também, de forma incrédula, fez assertivamente algo que é absolutamente evidente. Trata-se de uma ilegalidade gritante, disse o ministro. O racismo existe e não há como se contestar essa realidade. Não se trata de um caso isolado e mostra que alguma coisa não está funcionando. Esse debate ele precisa ir além, doutores e doutoras, do órgão judiciário da terceira seção. É preciso que todo mundo faça essa reflexão. Ministro Rogério Schietti Cruz foi além, disse que era uma situação vergonhosa, que ele, como representante do sistema de justiça, ele tinha que pedir desculpa e estava absolutamente constrangido, porque essa é a palavra. Estamos, disse o ministro, diante de uma situação, de um caso que envergonha todos aqueles que são integrantes do sistema de justiça, desse sistema de justiça capaz de cometer atrocidades, capaz de moer gente. Ele, na palavra do ministro Rogério Schietti Cruz, é uma roda viva de crueldades. E aí eu termino, claro, sempre indignado, para destacar que não é filigrana quando a gente questiona, por exemplo, essa sistemática doentia, abusiva, absurda de reconhecimento fotográfico, em especial, doutores e doutoras, ao arrepio do artigo 226, quando algumas pessoas vão dizer, olha, tem absurdo, estão muito preocupados com forma dentro do processo penal. Forma é garantia e garantia é direito fundamental. Não se está aqui querendo suplantar a forma, mas existem formas e porquês de observância de um rigor formalístico para evitar esse tipo de catástrofe, para evitar essa absoluta destruição. E aqui o porteiro é num caso catastrófico, mas depois de 12 anos, pelo menos que eu tenho, diretamente atuando dentro do sistema de justiça criminal e mais tantos anos antes de me formar, frequentando presídios, fazendo trabalhos assistenciais, lecionando em presídio, eu tenho a possibilidade e a segurança de afirmar que esse não é um caso isolado. É uma atrocidade que chama muita atenção, mas pequenas atrocidades são cometidas diuturnamente. E a gente precisa identificar isso e, através do direito, através de uma nova roupagem e interpretação jurídico-formal e estrutural do nosso direito punitivo, inclusive, não é garantir e defender impunidade jamais, mas é ter uma concreta e efetiva leitura e compreensão do cenário para, ao menos como gestores e, mais do que gestores, como operadores do direito, em qualquer esfera, a gente dá a nossa contribuição para a superação, ainda que paulatina, dessa odiosa herança que nós temos. São 135 anos da Lei Áurea, são 135 anos da abolição da escravatura. Mas na prática, infelizmente, a gente ainda tem que dizer que o Joaquim Nabuco ele estava certo. A escravidão, e acrescento eu, o racismo, ainda permanecerá por muito tempo como característica nacional do Brasil. A minha pergunta é, o que você, o que cada um de nós podemos fazer para contribuir, ainda que minimamente, para a superação dessa mancha social, cultural da nossa nação. Era isso que eu queria, nesse dia, não de comemoração, mas de reflexão, propor a reflexão para vocês. Um beijo no coração de todos, fiquem com o Papai do Céu e até a próxima. Tchau.